Agora, direto falar da greve dos roteiristas de Hollywood. O que estava acontecendo? Eles estavam em greve junto com os atores. Os atores, teoricamente, ainda continuam em greve, mas imagino que a greve dos atores deve perder um pouquinho de força agora, né? Porque os roteiristas decidiram encerrar a paralisação, que já estava rolando há muitos meses. Desde os anos 60, as duas categorias não se juntavam numa greve, né? Tanto atores quanto roteiristas. E aí eram vários pedidos. Eles pediam uma remuneração mais justa desde que os streamings chegaram, que mudou o jeito de entrada de receita nos estúdios, e isso ainda não estava sendo repassado do jeito certo. Começaram a reclamar muito de inteligência artificial, enfim, a gente vem falando muito sobre isso nos últimos tempos aqui no Popverso, e obviamente agora, com o fim dessa greve, a gente precisa entender como é que ficou essa história, né? Então a gente vai voltar a ter as produções de um jeito bacana, resolver o problema, os muitos problemas que os roteiristas diziam que existiam. Não sou eu que vou dar essa resposta para vocês, a gente trouxe uma super especialista aqui para conversar com a gente, que é a Flávia Guerra. Flavinha, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente no Popverso. A Flávia, se você não conhece, é uma super crítica de cinema, é jornalista também, tem um podcast que é o Plano Geral, né, Flavinha? E explica pra gente, primeiro, o que foi decidido e como é que ficam os atores agora nessa história? Os atores na espera, né? E a gente também, né? Porque vamos ver como é que essa greve dos atores se desencadeia. Mas o que foi decidido, a gente ainda não tem acesso aos detalhes, né? Isso vai sendo divulgado aos poucos, porque, como você falou, é um acordo preliminar. Lá para comecinho de outubro, isso vai ser, de fato, né, canetado, carimbado, em milhões de vias. Mas, a priori, os residuais, né, que eles comentam, que é muito importante, que é o valor que os roteiristas recebem extra. Quando, por exemplo, uma série ou um filme estreia numa TV, numa plataforma de streaming, né, a greve lá de 2007 era DVD, lembram disso? DVD, aquela coisa antiga, que eles não estavam recebendo os residuais, e isso vai passar a ser pago. Como isso vai ser calculado, a gente vai entender direitinho, porque isso, em geral, era calculado de acordo com a audiência das TVs ou com o número de vendas, e aí os streamings não abrem a audiência, né? Essa é uma grande discussão. Então, como é que eles vão começar a calcular? A gente vai entender melhor, mas isso vai ser calculado de acordo, assim, com os números gerais de cada plataforma. A gente vai saber melhor, e essa é uma greve, viu, Felipe, que eu acho que é mais importante do que dinheiro e salário mais alto, é uma greve de modo de produção, né? O mundo está mudando, né? A inteligência artificial sendo usada, ou o ChatGPT, para escrever episódios. Então, é como a gente constrói as coisas, como a gente ganha pelo que produz, né? E não só o dinheiro em si, tudo tem que ser redesenhado. Então, essas coisas, né, foram acordadas, né? A inteligência artificial não vai ser mais usada para ser escrita, não dessa forma, né, aleatória, entre outras mudanças aí, como as mini-salas, né, que eram salas que duravam muito pouco, e os roteiristas, em vez de terem um contrato do ano inteiro que garante praticamente um emprego, eles estavam meio uberizados, né, que eles falam que é a gig economy, que é precarização mesmo, né, tipo bico. Ser roteirista era quase um bico. Eles também conseguiram mudar isso. Vamos ver como é que fica daqui para frente, né? Eu realmente estou achando que vai correr tudo muito rápido. Viu? Então, Flávia, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso, porque eu acho um pouco complexo a gente brigar contra a tecnologia, né? Eu sou um grande apoiador da tecnologia, sou apaixonado por tecnologia e concordo que ela precisa sempre ser usada com critério. Não dá pra virar pro ChatGPT e falar, faz um roteiro, e o ChatGPT vai fazer esse roteiro e vai gravar. Obviamente isso não dá certo. Mas, pô, a gente usar a tecnologia, a gente fala muito sobre isso aqui no Popverso, né? Como uma espécie de back-office pra dar uma ideia de um filme novo, ou pra ajudar em algum ponto mais específico, num trabalho mais braçal. Me parece que os roteiristas lá, eles eram contra até esse tipo de uso do ChatGPT, assim, não pode usar em hipótese alguma. E eu não sei se isso é inteligente, porque, na verdade, não é o roteirista que tem que dizer como o estúdio pode usar a tecnologia que está aparecendo, porque você está indo contra a tecnologia, mais ou menos na época que o Uber apareceu, você lembra? Que os taxistas foram contra e tal. Gente, você tem que melhorar o serviço do táxi para poder provar que é melhor que o Uber, enfim. Essas questões sempre aparecem quando a gente tem tecnologia. Não te parece um pouco esquisito você brigar contra o avanço da inteligência artificial generativa, em vez de falar assim, vamos tentar colocar critério no uso dessa inteligência artificial generativa e saber como a gente pode usá-la no nosso trabalho como roteirista para facilitar o nosso trabalho? Você não acha que é essa a discussão que deveria estar sendo feita mais profundamente? Eu acho que é. Eu acho que ela começou a ser feita mais profundamente, sabe? Com essa greve. Porque eles entraram nesse choque porque ninguém queria ceder. Eu acho que a decisão tem que ser comum, né? Inclusive, quem sabe até com a população.
Sabe assim, o que a gente quer, como é que a gente quer nossas histórias contadas. Eu concordo com você. Eu acho que quem usa a ferramenta é sempre o ser humano, né? Me perguntam sempre, porque a inteligência artificial não é perigosa? É perigosa é o ser humano que está usando mal, que está desvalorizando o trabalho do ser humano, né? Eu acho que é isso que tem que ser discutido. Eu vou só dar um exemplo aqui, uma anedota rápida. O ator Peter Sarsgaard, que ganhou o prêmio de melhor ator agora no Festival de Veneza por um filme lindo, que com certeza vai estar no Oscar, o Memory, com a Jessica Chastain. Quando ele foi receber o prêmio, ele está em greve, né? Mas ele estava lá porque é um estúdio independente. E aí ele subiu no palco e falou, gente, o nosso trabalho de contar histórias é basicamente de criar conexão humana, de empatizar, de fazer você se colocar no lugar do outro, viver as histórias. Como é que a gente entrega tudo isso na mão de máquinas que não sabem o que é a condição humana? Elas vão criar conexão como se elas não são humanas. Então, é isso, entregar totalmente na mão de máquinas, para mim é quase como comer comida que só uma máquina faz, né? Quase uma comida que é uma tecnologia, uma pílula. Ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar essa tecnologia para melhorar. Então, eu acho que ele falou uma coisa muito interessante, é sobre conexão humana também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? Eu lembro desses cartazes todos dos roteiristas, eu lembro um desses cartazes me chamou muita atenção, que dizia assim, máquina não tem trauma. Que é muito importante você ter os seus traumas de infância, suas vivências, para justamente você contar essas histórias e se conectar com a tua audiência, né? Enfim, a gente trabalha com comunicação e com conteúdo audiovisual e entende muito bem esse jogo, né? Essa questão. Mas é isso, gente. Se o ChatGPT não é capaz de fazer isso, deixa ele te ajudar no que ele pode, né? E aí coloca o teu trauma ali de infância para se conectar com aquela audiência. A gente segue, então, acompanhando essa história. Flávia, isso é sempre muito bem-vinda pra gente voltar a conversar aqui no Pop Verso, tá? Obrigado mesmo, ajudou muito a gente a entender um pouco mais para onde essa história tá indo, até mesmo porque o que for decidido lá pode virar referência para distribuição de lucros, né, e de receitas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Pode e também sempre que esse assunto não é só de lá, não. Todo mundo aqui consome as histórias do mundo inteiro hoje em dia, então diz respeito a nós também. Valeu, Flavinha. Obrigado mesmo, viu? Beijão para você.